Hoje, aqui no canal Cortes para Todos os Gostos, o clima esquentou no estúdio. Durante um debate ao vivo, Vilela recebeu uma pergunta de um telespectador sobre o conflito entre Hamas e Israel. E aí, meu amigo, foi a gota d'água. A convidada feminista começou a defender um ponto de vista que não agradou o apresentador. Vilela tentou manter a calma, mas aos poucos foi perdendo a paciência e não escondeu mais o incômodo. A discussão saiu do controle e virou uma verdadeira troca de farpas sobre política, ideologia e direitos humanos. Teve ironia, tensão no ar e muita gente comentando nas redes. Quer saber quem passou do limite? Então se inscreve no canal Cortes para Todos os Gostos e confira agora esse trecho explosivo. Link sempre na descrição. O Hermanito, ele fala assim, na opinião das feministas, por que a esquerda feminista defende o Hamas? Vocês feministas também são a favor de que esse grupo terrorista fazem com as mulheres? Gente, primeiro, não existe a esquerda, não existe a esquerda feminista, não existem as feministas. Aqui eu falo por uma leitura do feminismo marxista, sou socialista, oposição de esquerda ao Lula, eu não defendo o Hamas. O Hamas é um partido político da Palestina. Muita gente nem sabe o que é isso, né? Porque a extrema-direita faz um caos na cabeça das pessoas que fica parecendo... Os palestinos são Hamas. Digo, é um partido político, tá? Tanto quanto outros partidos políticos, eu não... Olha, essa é uma forma de você interpretar. Matar bebê, diante matar do que civil, foi, me parece um partido. diante do que foi o... Mas eu não quero me intrometer nisso. Tá. Isso a gente tá falando de Israel. Podemos falar de Israel e podemos falar de Não, Hamas. veja... Ou que um mata, o outro pode matar também. Tipo, não. bebê Guerra, só civil. tá condenado até agora. Então, mas... Ok? Olha, Ok. eu acho que tem uma guerra, Mas vale um matar... genocídio, Mas uma luta de colonização sendo você levada... entrar deliberadamente, matar, Que é o que Israel estuprar... faz. É o que Tô Israel falando de faz. Hamas primeiro, depois a gente pode falar de Israel. Hamas não faz isso. O Hamas Faz é um isso? partido político que Mas é liberado fazer isso? Você acha o que Hamas é um partido... os fins justificam os Eu meios? posso falar? Não, O eu tô Hamas- perguntando. O Hamas... Não, é que você tá fazendo uma série Não, eu de tô perguntas, então, Vidal. eu tô falando, os fins pode justificam fazer os isso, meios? enfim. Não. Os Então fins justificam pronto. os meios? Não. Então, Tá? que fez Agora certo? posso apresentar a Pode. posição sobre o Hamas? O Hamas conduziu uma operação política de 7 de outubro, tá enfrentamento ao que é o Estado genocida, de Israel, tá? Esse já foi desmentido por Israel. Que é uma guerra, um apartheid, uma brutalização de uma... Ó, eu vou parar a discussão porque eu acho um absurdo o que você tá falando e não é o tema do programa. Então vamos para outro. Eu acho defendo absurdo, eu tive Palestina lá. livre do Rio ao mar. Eu também defendo a Palestina, acho absurdo o que o governo de Israel faz. Agora você falar que Não, eu não bebê, defendo, eu não defendo, mas que isso, Vilela, eu não defendo mulheres, isso de forma Não, você alguma. falou que foi um ato político gerado por Sim. Israel. Não, eles não Não. entraram pra matar soldados, eles não entraram Eu não- soldado contra soldado. Eu Gente, vi um olha vídeo, só. tem um filme chamado de Atrocity Film, eu acho que você deveria ver. As câmeras do próprio Hamas filmando e comemorando, matando civis, crianças, estuprando. Eu não tenho acordo nenhum com isso. Então, eu pronto, não, é só isso que eu não queria tenho que você acordo, falasse. não tenho Assim acordo como com o é o Hamas. absurdo que Israel faz, Não é tenho só acordo isso. com... Mas é porque eu não acho que é equivalente. Essa é a Não é diferença. equivalente? Como assim? Porque aqui a gente vê uma política de Estado levada adiante por décadas. Eu estive lá, eu vi o que eu vi. E eu duvido que você veja esse filme, eu duvido e você não mude de opinião. Claro que Não, ela tá Vilela, que é isso? Ela falou que foi. Que é isso? O que você falou pra mim? Não, olha só. Você falou que Posso 7 de outubro explicar? foi o quê? Posso explicar minha Explique. posição? Repete, por O que favor. foi? Repete o que você Repete, falou. por gentileza. O que foi 7 de outubro? 7 de outubro Foi uma ação? é uma ação política levada adiante. Meu Deus, não é uma ação. Mas, bicho, eu posso terminar de apresentar o meu ponto de vista? Deixa ela terminar. Só tentar entender. Sangue de Jesus. Uma ação militar. Misericórdia, Jeová. Foi uma ação militar Com o intuito de? lutar contra o Estado de Israel. Com o Mas intuito de matar civis. Eles não foram Mas lá pra eu não matar. tenho acordo que você estupre, etc. Entraram numa festa, numa rave e saíram atirando nas pessoas. Mas E o Estado de Israel sequestraram. faz a mesma Um erro coisa justifica- há um erro décadas. justifica o outro. Não, Outro. Sangue de Jesus. Ai, meu Deus, que absurdo. É por isso que eu tô falando. Não. Eu fico muito puto com esse tipo de defesa de parte da esquerda e não sabia que vocês defendiam isso. Ela defe- Portanto, Não, a vamos gente para outro não assunto, que defende. isso eu não negocio.
negocio. Não se pode matar Mas eu civil. não defendo isso, Você acabou tá? de falar, me desculpa. não Ela defendo. não falou, Desculpa, gente. não Eu tô defendo. até assustada que o Vilela, como host, se meteu no debate pra comentar. Não, é que ela tá falando isso. pergunta Pelo pra amor de mãe, Deus. sobre O que ela um tema tá- que, tipo, ela tá tentando explicar, Vilela. Ela explicou Ela tá 3 tentando- vezes. Não, eu falei, não consegui explicar. entendendo. Porque um ato Vocês político. ficaram todos Pedro interrompendo. Um ato político justifica você matar civis, não sei o quê? Não. Pronto. É Então isso. você é contra. Então você é contra. Fala, eu sou contra, vai. Fala- Pera, vamos falar uma coisa aqui? Vamos Ela falar, não eu é sou contra, gente. Eu Pelo sou amor de contra. Deus, tá aí. Eu sou contra o que Você Israel viu, faz. evidente. Não, É só isso. Parabéns, enquanto o Eu sou contra o Hamas, eu sou contra o a sua Israel. colega aqui de Aí, debate. É que existe um mecanismo de palavras para usar e minimizar o que o Hamas faz. Assim como existe um conjunto de palavras para minimizar o que o Estado de Israel faz. Vamos falar a verdade, é só isso. Que bom Não precisa que falar. as feministas É uma ação, contra. por isso não. Foi terrorismo que fizeram. Como é terrorismo, algumas coisas que Terrorismo o macabro. Israel faz. Pronto. Eu tô errado. É ou não é? E, portanto, os dois são terroristas nessas ações. É que eu acho Você que não a leitura... consegue colocar Mas isso. eu posso Não. falar? Eu posso falar? Pode, Ela não desde que vai você coloca contra ele os como ideais terrorista. dela. Mas é que eu posso falar com todo mundo ficando em silêncio? Claro. Depois, se Porque você é que deixar eu isso falar não... também, tu isso, fala. claro, com certeza. Claro, vamos lá. É porque... Tá? Eu não defendo o Hamas, não tenho alinhamento político. Eu acho que, inclusive, é um partido político burguês que defende uma solução que é também religiosa E pro foi financiado conflito por que a Israel. gente vê naquele lugar. Financiado por Israel, não tenho nenhum acordo com a política e tal. Agora, acho que houve uma ação militar. Deixa eu tentar falar o seguinte. Trazendo um outro exemplo. Nesse momento, a Rússia ataca a Ucrânia. Já faz muitos anos, certo? Uns 2 Invadiu o anos. território, Uns 2 anos que a Rússia ataca a Ucrânia. Expansionista e tudo mais. Diante disso, houve uma organização da população ucraniana para lutar contra isso. Agora, quem mais entrou nessa jogada contra o ataque russo? Foram também o exército da Ucrânia, o governo ucraniano, aquilo que se chama de milícias nazistas, etc., da Mas só Ucrânia. conclui logo, a gente não pode também deixar... Não, claro, é. todo mundo. Digo, diversos atores políticos entraram em guerra contra o ataque que a Rússia fez ao povo ucraniano. Eu defendo o direito legítimo de um povo se defender diante de uma violência. Agora, é a melhor forma? Porque para você lutar contra a intervenção russa, você tem que pegar em armas hoje. Certo? Então, tem os que fins pegar em justificam os meios. Não você é tá isso, dizendo. mas você tem que pegar em armas para defender a Pra eu sua me vida, defender, porque você matar- tá sendo se eu matar- atacado. Se eu estuprar mulher- Israel existe há Pera, pera, décadas. terminou? Sendo acusado. Não, mas só termina terminei. o pensamento. Mas 30 segundos se você quiser me dar. Tá bom. Porque o negócio é o seguinte: a violência daquele que reage a um ataque, eu acho que é legítima. Nossa, matar. Você acha mesmo? Meu Porque, Deus. veja, Eu não tenho- o Estado eu, de Israel é sinceramente, um eu não tenho nem Estado que vontade de leva discutir isso. adiante há décadas uma Vilela, política de já pode vir genocídio pra e de nós? apartheid. Não, gente- a gente parou Não, pra é uma que eu tenho discussão. que dar uma Foi pra opinião, outro lado. Vilela. Ela tem o tempo dela pra pergunta que você fez, eu não vou me meter Não, mais. mas ela já respondeu só- a pergunta do chat. Tudo bem, ela vai responder, eu só tô Não, ela falando... já Mas você não respondeu. acha Ela que já o usou o tempo ucraniano dela. Agora é a poderia ter o nossa direito vez de de se falar. defender, por Agora, exemplo? Se ele pegasse bebês e estuprasse mulheres, não, claro que não. Mas Guerra não é contra... sobre isso que nós estamos falando. sobre- Que eu não não. tenho acordo nenhum com isso. Eu Você acho não que o tem- estupro é usado, inclusive, Você- como você tática não de consegue guerra, dizer de que- submissão de você não povos. consegue Eu não dizer- tenho acordo você não- com isso. você Mas consegue quem dizer- faz isso é o povo Agora de é minha vez de Israel. falar, querida. Desculpa. Você não consegue falar, você consegue falar que o Estado de Israel é terrorista, mas não consegue falar que o Hamas é terrorista. Você entende como são dois pesos, duas medidas? É porque são 2 pesos e 2 medidas e eu digo isso não tendo nenhum acordo com o Hamas. Tá bom. Vilela, libera logo pra nós. isso Eu acho mesmo. absurdo. É isso Você tem mesmo. direito a dar sua opinião, tudo bem. Vamos continuar uma pessoa. Vamos continuar. Como discutir com a pessoa? Quanto Mas- tempo Só um falta minutinho. pra ela? Qual que era a pergunta? Mas qual que era a pergunta? Não, foi a pergunta pra eles lá. Então, repete a Era pergunta e sobre ela a continua de onde Palestina, foi. esse é o Não, é pergunta do chat. Então, repete a pergunta. Eu não respondi. Então, agora vai ser a resposta. Não, ela já falou já faz tempo. Faltam só 2 minutos, né? Não, tem o tempo. Foi 2 por enquanto. É. Eu fui Ah, tá, e pausando faltam quando 3. ela falava em cima. Na opinião das feministas, por que a esquerda feminista defende o Hamas? Vocês feministas também são a favor do que este grupo terrorista fazem com as mulheres? Ela começou falando que não é todo mundo que esquerda que é feminista, né? Só recuperando o que você falou. E aí vai a partir daí. E Posso eu não tenho só- acordo nenhum com o Hamas. Tá. Eu também não tenho nenhum acordo com o Hamas. Critico, inclusive, qualquer decisão deles de estuprar, de matar, de fazer coisas desse tipo. Eu acho totalmente errado. Sou contra a guerra, sou contra crimes de guerra, sou contra estupros de guerra. Era só isso que eu queria ouvir. Basicamente Só isso. isso. Mas eu você falei tá ouvindo isso, de mim, não Vilela. falou. Não tem problema, você tá ouvindo de mim. Tá bom.
essa é a minha opinião, minha visão sobre isso. Eu acredito que existe um conflito muito complexo, geopolítico, muito intenso em relação à Palestina e Israel, e a gente resumir isso ao que aconteceu no ano passado, ou foi no ano retrasado, 2023, que foi o 7 de outubro, 8 de outubro. Resumir isso pensando que é uma coisa que existe, desde a Declaração de Balfour, desde a Nakba de 1945, o surgimento do Hamas, gente, foi assentamentos ilegais, expulsão do... Tudo isso, eu sei tudo isso, eu sei tudo isso. A minha questão só é essa passação de pano com o Hamas, só isso. Não, a gente não eu queria deixar bem claro, só isso. E eu acho importante deixar isso bem claro, né, que a gente não tem nenhum fechamento com isso. Inclusive, a gente faz críticas ferrenhas aos estupros de guerra envolvendo mulheres. Exatamente. Independente da ideologia que seja, estupro de guerra é errado. Os crimes de guerra feitos por Netanyahu também são completamente errados, que já foram julgados pelo Tribunal de Haia. Os deslocamentos na Palestina são errados. O que está acontecendo na faixa de Gaza é errado. A colonização... Porque não é escolher um lado, vocês entendem? Não é escolher um lado. Um lado tá certo e o outro tá todo errado. Contra o Hamas, eu vou deixar aqui claro, não sei qual é a visão da Mandy em relação a isso, eu sou contra o Hamas porque um amigo meu que é palestino, que nesse momento inclusive está na Palestina agora... Onde? Em Cisjordânia ou Gaza? Ele tá na Cisjordânia. Ele tá indo agora em direção a um casamento que vai acontecer ali em Palestina. Mas ele também. É brasileiro? Ou... Ele é brasileiro, pra quem quiser conhecer, é Kais Hussein, o conteúdo dele é muito bom, de Palestina. Ele vai voltar da Palestina, se quiser convidar ele pode falar como é que tá, ele tá filmando tudo lá. E ele explicou todo esse conflito, inclusive de quem vivencia. Eu sou contra o Hamas principalmente porque, além dessa questão de ser um partido político, ele é um partido de extrema-direita, que ele é considerado extremista. Ele é fundamentalista religioso, ele defende fundamentalismo em cima das mulheres, da religião. Perfeito. Então, essa é a minha visão enquanto feminista. Acredito que muitas de nós temos essa visão mais radical de entender que o Hamas ele foi financiado para ser o que ele é hoje. E daí estão utilizando hoje o Hamas para matar palestinos, pessoas inocentes. E aqui eu queria dizer que não é uma guerra quando você não tem soldados mortos palestinos. Você só tem soldados mortos de Israel. Você não tem... você nem tem números dizendo, olha, os soldados palestinos, porque não tem. Isso que é complicado. Nós temos números de civis mortos, de crianças mortas, de mulheres que estão sem anestesia, de hospitais que foram bombardeados. Então, eu acho que é importante focar nisso, sabe? Se a gente vai falar de Palestina e Israel, a gente tem que falar sobre os direitos humanos que estão sendo negados para os palestinos. A comida, a água, o direito à moradia, o direito à vida, sabe? Que eles estão perdendo. Então, essa é a minha visão, essa é a minha opinião. E eu sou totalmente contrária ao que o Hamas tem feito, porque isso acaba, sim, afetando os palestinos no que está acontecendo com eles. E as pessoas têm a visão que todo mundo é o Hamas, sendo que até o líder do Hamas já foi morto. Tem um vídeo de um comediante palestino que é muito bom, que ele fala assim, você quer saber como que é a Palestina sem o Hamas? Cisjordânia. Não tem Hamas lá, Israel vai e tira os caras de lá, e tem assentamento legal e tudo mais. Israel tá indo pra Síria, tá tipo... O que me incomoda, e eu acho que eu deixei bem claro, isso, então, mas o que me incomoda é o giro que ela fez e que muita gente faz pra falar, o que eles fizeram é terrorismo. É errado matar a criança, é errado, é só isso. É só isso que eu perguntei. Errado. E aí você deu uma volta incrível, com medo de falar, não, eles são terroristas, porque eu sei que perde ponto na esquerda. Não é com medo, Vilela. Posso te explicar o porquê? Pode, porque parece que perde... Então fala assim, Hamas é terrorista. Hamas é terrorista. Pronto. Pode explicar o porquê? Por favor. Posso explicar o porquê? Sim, ela falou. Graças a Deus, estão melhorando, tá ótimo. Peraí. Não, só explicar o porquê. Porque esse argumento, com essa visão, ele é endossado hoje para corroborar uma narrativa de que o problema deste conflito é o Hamas. E esconde o papel de Israel. Eu não sei se essa é a sua intenção, pelo que você falou aqui, você defende uma Palestina livre. Eu não sei qual é a opinião dos demais colegas aqui. O que eu sei é a opinião da extrema-direita, que usa o negócio do Hamas, do terrorismo, para encobrir os crimes que o Estado de Israel leva adiante há décadas. Sim. E para mim, realmente, assim, é que são dois pesos e duas medidas mesmo. Porque eu acho que nós temos uma reação agora, recente... Não, só para deixar claro. Nós temos uma reação recente contra um genocídio há décadas. Não tô falando em relação de proporção, de tamanho, não, e a história. Tô falando só em relação a quando eles cometem a mesma coisa, tem que ser o mesmo peso e mesma medida, não dois pesos e duas medidas. Eles podem por causa... Não, ninguém pode. Ninguém pode. Gente, eu inclusive anotei aqui, Não, só pra explicar a minha parte, pra você não entender errado. Eu coloquei aqui, estupros como tática de guerra, porque é um tema que, inclusive, acho que é importante de ser abordado do ponto de vista de quem vai defender as mulheres. Não é novo. Pra mim é só isso. Digo, tem uma reação. Quem leva adiante a reação nesse momento é o Hamas. Mas tem milhares de palestinos lutando lá, e lutando pelo seu direito à sua terra, à sua identidade, à sua cultura. E eles
o Hamas não representa eles necessariamente, tá entendendo? É que o Hamas é quem aparece como a ponta de lança, mas digo, então nós temos que tomar cuidado diante disso, porque todos os palestinos não são o Hamas. Hamas não é o ponto de partida deste conflito da violência. Não. O ponto de partida é a existência do Estado de Israel em si, que subordinou e fez com que milhares de pessoas perdessem seu discordamos disso, território. mas isso é uma outra discussão. Eu não acho que isso é tão simples assim. Mas agora eu entendi teu ponto e eu acho que a Sadat também, quando ela começou, ela já foi direto no ponto, que é isso. Ó, vamos deixar claro isso, eu como feminista, tal. Porque senão acontece aquela coisa assim, eu sou feminista, mas putz. Mas eu comecei deixando bem claro que eu não tenho nenhum tipo de acordo com o Hamas. Tá. Ninguém